Atualmente, a preparação para concursos públicos exige mais do que apenas dedicação. É necessário adotar estratégias que otimizem o aprendizado e promovam o bem-estar do candidato. Com a previsão de mais de 100 mil vagas em concursos públicos para 2025, segundo a Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames, a concorrência tende a ser mais acirrada. Portanto, compreender como estruturar uma rotina de estudos eficiente, manter a disciplina ao longo da preparação, gerenciar a ansiedade frente aos desafios e interpretar corretamente os editais são passos fundamentais para alcançar a tão almejada aprovação. Para nos ajudar a entender melhor, de que forma se preparar, vamos conversar com a Ana Helena Guimarães, que é advogada especialista em concursos públicos. Bom dia e bem-vinda ao Brasil Hoje. Bom dia, Daiane. Tudo bem? Tudo bem, eu já começo te perguntando, Ana Helena, quais que são, assim, os primeiros passos para um candidato que deseja criar uma rotina de estudos eficaz para concursos públicos? Bom, Daiane, o primeiro passo, eu acho que é o candidato ele entender que tipo de concurso público que ele gostaria de prestar, né? Entender qual que é o perfil que ele tem, qual que é a qualificação que ele tem. Então, a gente tem concursos assim, que são de todos os tipos de qualificações. Então, a gente tem concursos para nível médio, concursos para nível superior, concursos que são de carreira de qualquer nível superior ou de um nível superior específico. Então, o primeiro passo é entender qual tipo de perfil que ele adequa, qual tipo de carreira que ele gostaria de seguir na vida dele, né? O que ele tem de expectativas a médio e longo prazo, para ele poder já se planejar e planejar o estudo dele de acordo com as disciplinas que são cobradas nesses tipos de carreiras. Ótimo. E como equilibrar o estudo das diferentes disciplinas presentes no edital? Porque é tanta exigência, tanta coisa. Então, ele tem que ter bem em mente qual que é esse tipo de concurso que ele quer. Então, por exemplo, se ele quer uma carreira fiscal, se ele quer uma carreira jurídica, porque o que vai acontecer é que os concursos geralmente eles vão repetir muitas matérias. Então, dentro disso, ele já vai conseguir se planejar e se organizar com antecedência, né? Sempre importante que isso seja feito antes do edital ser publicado. Então, ele já vai conseguir se planejar com uma certa antecedência para poder saber quais as matérias que ele precisa dar enfoque. Então, geralmente, tem matérias que vão ter um peso maior e que elas vão se repetir dentro de outros concursos da mesma carreira. E aí ele pode se adequar e já criar um cronograma, uma rotina de estudo baseado nessas matérias que são as mais importantes. O primeiro passo é ler todo o edital, é isso, né? E aí depois, como que a pessoa vai escolher? Porque a gente vê ali nível, por exemplo, um nível de fundamental, um nível técnico, um nível superior, um nível pesquisador. Se a pessoa for pesquisadora, ela pode concorrer a um nível mais baixo. Como que ela escolhe melhor? Ela já escolhe o mais alto ali, por ela ser? O que que ela deve fazer para avaliar isso? Sobre o edital, então, a gente sempre fala que o edital é a lei do concurso. Então, a primeira coisa que a pessoa que está fazendo o concurso ela vai se atentar é todas as regras do edital e todas as regras que eles colocam ali de qualificação. Então, assim, vai ter até a documentação que ele vai precisar apresentar. Então, por exemplo, se tiver uma fase de títulos, nesse concurso, por exemplo, é necessário que você seja especialista em uma determinada área. Que você seja, por exemplo, formado em direito, ou formado em contabilidade, ou formado, enfim, qualquer área. Você precisa ter essa qualificação. Então, assim, quando você for se programar para esse concurso, você tem que ler o edital, ter toda a clareza do que é exigido, porque você tem que saber que na hora de apresentar essa documentação, você precisa ter ela em mãos. Então, você precisa ter essa determinada qualificação. Pode ser uma qualificação mais simples, por exemplo, precisa de um concurso que seja para uma área que você vai ser motorista. Então, é claro que você vai precisar de uma carteira de motorista. Ou que você precisa ser de uma área jurídica, você vai precisar ser graduado em direito. Então, assim, o edital ele vai ser a lei do concurso. Então, ele vai trazer todas essas qualificações, todas essas especificações, e você precisa atender elas, né? Porque no momento que for exigida essa documentação, você tem que ter ela em mãos.
Uhum. E outra coisa, doutora, quais são as estratégias que podem ajudar o candidato a manter a disciplina ao longo dos meses? Tem gente que estuda anos e anos. Como que mantém a disciplina assim para você ficar certinho, para caminhar certinho nesses estudos? Provavelmente essa é a parte mais difícil, né? Que pega todo mundo, porque todo mundo tem rotinas diferentes. Eu acho que o mais importante é a pessoa adequar isso a uma realidade dela, né? Então tem pessoas que elas vão dispor do dia inteiro para estudar e tem pessoas que elas vão trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então primeiro elas têm que criar um cronograma que seja adequado com a realidade, com a vivência, com a experiência que ela tem. Então assim, não se comparar com uma pessoa que tenha disponibilidade de 8 horas por dia de estudo se você só tem, por exemplo, 2 horas por dia disponíveis. Então, assim, você primeiro adequar dentro da sua realidade, criar uma expectativa, criar uma meta que seja condizente com a sua vivência. E aí você conseguir manter o foco, você ter uma sensação de que aquilo é o que você quer, você entender qual que é o seu propósito, você também manter uma rotina que seja alinhada com a qualidade de vida também, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha que focar, a gente não pode se descuidar de alimentação, de exercícios físicos, de ter contato com a família, com as pessoas que a gente gosta. Então, tudo isso é muito importante para ajudar a manter o equilíbrio mental também, para poder conseguir continuar estudando até chegar o dia do concurso. A senhora falou aí sobre equilíbrio mental, como lidar com esses períodos de desmotivação e de cansaço durante essas jornadas de estudo. Porque tem gente que, é igual a senhora falou, trabalha bastante, aí tem que separar um período menor. Como lidar com isso? É uma parte bem difícil, né? É um desafio, acho que para qualquer pessoa que presta concurso, é lidar com essa pressão, lidar com a ansiedade, lidar com essas dificuldades. Mas por isso que eu acho muito importante a gente realmente manter uma rotina que, por mais que ela seja, tenha que ter a sua rigidez, tenha que ter a sua disciplina, ela também não te prive de tudo, né? Porque qualquer pessoa precisa de momentos ali de lazer, mesmo que eles talvez em alguns momentos tenham que ser menores, mas tem que ter um momento de lazer, tem que ter um contato com a família, com amigos, com pessoas que te dão suporte, que te dão uma motivação, que te ajude a inspirar, né? A gente tem muito conteúdo na internet também que é motivacional e de inspiração, muita gente da área do concurso que traz uma informação bacana. E, claro, sempre tem auxílio de psicólogos também, que também postam muita coisa sobre isso, como você gerenciar as emoções. Então, assim, você tendo uma rotina organizada, você tem a sensação do propósito que você quer alcançar, tem a noção do seu objetivo e tem uma clareza da sua realidade, né? Do quanto você consegue estudar, do quanto você consegue fazer. E você ter pessoas ali perto de você que te auxiliem, que te motivem, isso tudo vai ser muito positivo, né, para ajudar a lidar com essa fase difícil. Tem gente que chega até a desistir, né, doutora? Se sente tão pressionado que desiste. Por isso que é necessário esse foco, né? Isso, acaba que muita gente não consegue levar e até por uma questão de frustrações também. Porque, assim, dificilmente a gente vai chegar e vai fazer o primeiro concurso, já vai passar e já vai dar tudo certo. Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que ter consciência também que é um investimento a longo prazo, né? Até por isso que é bacana escolher uma carreira e você ir estudando para matérias similares e você ir aproveitando para fazer outros, porque nem sempre a gente vai ter assim a felicidade de passar no primeiro concurso que a gente faz. Então, assim, não desistir na primeira derrota, né? Continuar insistindo, continuar persistindo, ter noção do que quer, ter clareza e quanto mais a experiência for chegando, mais próximo da aprovação. Uhum. Doutora, e quais assim são os erros mais comuns que os candidatos fazem ao prestar um concurso que pode prejudicar? Muitas vezes são questões que são antes, né, do concurso, por exemplo, não se atentar para as matérias, ou tem muitos erros relacionados ao próprio estudo, não focar nas matérias que são mais importantes, às vezes algumas matérias têm mais peso que outras, e às vezes não, às vezes dá uma importância para uma matéria que tem menos peso, uma matéria que você tem mais ou menos domínio, então saber adequar quais são as matérias que você precisa estudar melhor, e também, claro, se atentar ao edital. O edital, como eu falei, ele é a lei do concurso. Então, dentro do edital, você vai encontrar coisas como, desde as coisas mais básicas, como as datas do concurso, quais são as fases. Então, tudo isso, até o dia da prova, o que você precisa levar, qual tipo de caneta, qual cor de caneta, se você precisa levar sua comida sem rótulo, com rótulo. Tudo isso ele vai estar dentro do edital. Então, essas regrinhas são muito importantes.
Outro erro também é não se atentar quais são as fases do concurso, porque alguns concursos, por exemplo, carreiras policiais, elas exigem um teste de aptidão física. Então não adianta você chegar no concurso, fazer a primeira, a segunda fase, e aí depois você pensar em se preparar para um teste de aptidão física, porque a gente sabe que, a não ser que você seja uma pessoa já muito condicionada, que já treine, que já faça exercícios, dificilmente você vai conseguir fazer isso ali nesse momento. Então é uma coisa que você tem que ter uma preparação prévia. Ótimo. Então, para finalizar, eu vou pedir para a senhora deixar conselho, então, para quem nos assiste, que quer iniciar essa carreira de concurseiro e também para quem já caminha um período já, né, nessa caminhada buscando a aprovação. Certo. Todas essas dicas que a gente falou, né, são valiosas, mas eu acredito que sempre tem em mente, então, realmente o que você quer, o que você precisa, buscar conteúdos, e hoje a gente tem muito conteúdo legal na internet, a gente tem cursinhos, a gente tem muita coisa até muito acessível, material, né, de estudo, você consegue definir qual tipo de material de estudo para concurso você quer. Existem materiais em vídeo, materiais em PDF, então você precisa ver o que adequa melhor para você, como que você consegue aprender melhor. E é claro, procurar saber informações também sobre como ler um edital, né? Observar tudo isso, essas questões, o que o edital vai trazer para você, explorar muito bem isso, tá? Até para compreender também que a gente às vezes trabalha aqui dentro da advocacia com questões que podem ter alguma ilegalidade, alguma coisa, o que a gente pode reverter isso, né, em termos de recursos administrativos, etc. Então, sempre se atentar muito ao edital e muito ao que você quer, o que você quer dentro dessa carreira e ao estudo adequado para isso. Ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação da senhora. Obrigada, eu que agradeço.